Ele era ateu convicto. Mas ao virar as costas para uma imagem de Maria, ela apareceu à sua frente e disse: "Você só está aqui porque eu quero você e toda a sua família comigo." Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. Ricardo Mendonça não acreditava em Deus há exatamente 23 anos, 4 meses e 17 dias. Sabia a data exata porque era o dia em que havia enterrado sua mãe, uma mulher de fé inabalável que passou a vida inteira rezando o terço, acendendo velas para santos, e prometendo a ele que a Virgem Maria sempre cuidaria de sua família. A mesma mãe que morreu aos 52 anos de um câncer fulminante que nenhuma oração conseguiu curar, nenhum milagre conseguiu evitar, nenhuma intercessão celestial se dignou a impedir. Naquele dia, ao lado do caixão, enquanto o padre falava sobre desígnios divinos e mistérios insondáveis, Ricardo tomou uma decisão silenciosa: se Deus existia e havia permitido aquilo, então não merecia sua adoração. E se não existia, como ele passou a acreditar, então toda aquela farsa religiosa não passava de um teatro cruel que dava falsas esperanças aos desesperados. 23 anos depois, aos 51 anos de idade, Ricardo era um empresário bem-sucedido do ramo de tecnologia em Ribeirão Preto. Tinha uma esposa chamada Cláudia, com quem estava casado há 25 anos, e 3 filhos, Gabriel de 22, Fernanda de 19 e Lucas de 15. Sua vida era organizada, próspera, completamente desprovida de qualquer elemento religioso. Não havia imagens de santos em sua casa, não havia orações antes das refeições, não havia missas de domingo. Ricardo havia construído uma existência onde Deus simplesmente não existia, e estava perfeitamente satisfeito com isso. Ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Cláudia, diferentemente do marido, mantinha uma fé discreta mais constante. Não impunha sua religiosidade, não discutia sobre o assunto, mas frequentava a missa quando podia e rezava em silêncio todas as noites antes de dormir. Era um acordo tácito entre os dois. Ela respeitava o ateísmo dele, ele respeitava a fé dela. Funcionava há mais de 2 décadas. Até que Cláudia fez um pedido incomum. Ricardo, eu quero que você venha comigo a um retiro em Brodowski. Eles estavam jantando, apenas os dois, em uma noite de quarta-feira. Os filhos tinham compromissos próprios, e a casa estava silenciosa. Ricardo levantou os olhos do prato com uma expressão de genuína surpresa. Um retiro? Tipo, um retiro religioso. É no seminário de lá. Começa na sexta à noite e termina no domingo. É uma experiência de oração, de encontro interior. Muita gente vai, não apenas católicos praticantes. Ricardo soltou uma risada breve. Cláudia, você sabe que eu não acredito nessas coisas. Por que eu iria a um retiro de oração? Cláudia hesitou antes de responder. Havia algo em seus olhos que Ricardo não conseguiu identificar imediatamente. Preocupação? Medo? Esperança? Por que eu estou te pedindo? Em 25 anos de casamento, eu nunca te pedi nada relacionado à minha fé. Nunca insisti para você ir à missa, nunca reclamei das suas opiniões sobre religião, nunca tentei te converter. Mas desta vez, eu estou pedindo. Por favor, vai comigo. Só este fim de semana. Se você não gostar, se não sentir nada, eu nunca mais toco no assunto. Ricardo estudou o rosto da esposa por um longo momento. Havia uma urgência ali que ele não entendia, mas que não podia ignorar. Depois de mais de 2 décadas juntos, ele conhecia Cláudia bem o suficiente para saber que ela não pediria algo assim sem um motivo importante. Por que isso é tão importante para você? Por que agora? Cláudia baixou os olhos. Quando voltou a levantá-los, estavam marejados. Eu tive um sonho. Não, mais que um sonho. Uma sensação. Algo me disse que eu precisava te levar lá. Que era importante. Eu sei que parece loucura, eu sei que você não acredita nessas coisas, mas por favor, confie em mim. Só desta vez. Ricardo não acreditava em sonhos proféticos. Não acreditava em vozes interiores. Não acreditava em nada que não pudesse ser explicado pela ciência e pela lógica. Mas acreditava na esposa. Acreditava no amor que haviam construído juntos.
E se ir a um retiro religioso significava tanto para ela, podia fazer esse sacrifício. Tudo bem, disse ele finalmente. Eu vou. Mas não espera milagres. Cláudia sorriu através das lágrimas. Eu não espero nada. Só espero que você vá de mente aberta. Ricardo assentiu, sem saber que havia acabado de concordar com algo que mudaria completamente o curso de sua vida. O seminário de Brodowski ficava em uma área rural tranquila, cercado por árvores e silêncio. Ricardo e Cláudia chegaram na sexta-feira à tarde, junto com cerca de 200 outras pessoas que participariam do retiro. A maioria parecia ser de católicos devotos, pessoas com terços nas mãos e expressões de antecipação esperançosa. Ricardo se sentiu como um impostor, um espião infiltrado em território inimigo. O quarto que lhes foi designado era simples, mas limpo. 2 camas de solteiro, um banheiro pequeno, uma janela que dava para um jardim interno. Não havia televisão, não havia internet, não havia as distrações do mundo moderno. Ricardo olhou ao redor e sentiu uma pontada de arrependimento por ter concordado em vir. Parece uma prisão confortável, comentou ele, tentando fazer uma piada. Cláudia não riu. Parece um lugar de paz. Tenta aproveitar, Ricardo. Esquece o ceticismo por alguns dias. A programação do retiro começou às 7 da noite. Todos se reuniram em uma capela grande e bem iluminada, sentando-se em bancos de madeira que rangiam suavemente sob o peso dos corpos. À frente, um altar simples com uma cruz e algumas flores. Ricardo escolheu um lugar nos fundos, perto da porta, como se quisesse manter uma rota de fuga disponível. O padre que conduzia o retiro era um homem de meia idade, com uma voz suave e olhos que pareciam genuinamente gentis. Ele falou sobre abertura, sobre disposição de coração, sobre dar uma chance ao divino mesmo quando a mente racional resistia. Ricardo ouviu com o distanciamento de quem assiste a um documentário sobre uma cultura estrangeira. Interessante, talvez, mas não relevante para sua vida. A primeira noite seguiu com cantos, leituras bíblicas e momentos de silêncio para reflexão. Ricardo passou a maior parte do tempo observando as outras pessoas, fascinado pela intensidade com que pareciam acreditar em tudo aquilo. Alguns choravam durante os cantos. Outros fechavam os olhos e moviam os lábios em orações silenciosas. Havia uma energia no ambiente que Ricardo não conseguia negar, mesmo que a atribuísse à sugestão coletiva e psicologia de grupo. Foi por volta das 10 da noite que aconteceu o primeiro momento que o tirou de sua zona de conforto. O padre anunciou que passaria uma imagem de Nossa Senhora Maria Rainha da Paz entre os participantes. A imagem era relativamente pequena, talvez 50 centímetros de altura, representando Maria com as mãos estendidas em gesto de bênção. Voluntários começaram a carregá-la pelos corredores, parando brevemente diante de cada pessoa para que pudessem tocá-la, beijá-la, ou simplesmente estar em sua presença. Ricardo observou o processo com crescente desconforto. As pessoas reagiam à passagem da imagem de formas que ele achava exageradas, alguns caíam de joelhos, outros estendiam as mãos como se esperassem receber algo, muitos choravam abertamente. Era um espetáculo que o incomodava profundamente, não por maldade, mas porque representava tudo que ele havia rejeitado desde a morte de sua mãe. Quando a imagem se aproximou de sua fileira, Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Não era medo, não era emoção religiosa. Era raiva. Uma raiva antiga, enterrada há mais de 2 décadas, que subitamente borbulhava à superfície. Raiva por sua mãe que havia rezado a vida inteira e morrido do mesmo jeito. Raiva por um Deus que supostamente amava seus filhos mas permitia que sofressem. Raiva por Maria, a intercessora celestial que nunca havia intercedido quando sua família mais precisou. No momento em que a imagem chegou à sua altura, Ricardo fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Virou as costas. Deliberadamente, explicitamente, virou o corpo de forma que ficasse de costas para a imagem. Não foi um gesto sutil. Foi uma declaração. Uma recusa. Um desafio silencioso a tudo que aquele retiro representava. Cláudia, ao seu lado, viu o que ele fez mas não disse nada. Apenas baixou a cabeça, e Ricardo podia jurar que viu lágrimas escorrendo por seu rosto. A imagem passou. O momento passou.
A noite continuou. Ricardo foi dormir naquela noite com uma mistura de vergonha e desafio. Parte dele se sentia mal por ter feito aquilo na frente de Cláudia, por ter sido tão ostensivamente desrespeitoso. Mas outra parte, a parte que ainda carregava a dor de 23 anos atrás, sentia que havia feito a coisa certa. Que havia sido honesto. Que havia se recusado a participar de uma farsa na qual não acreditava. O sábado passou em um borrão de palestras, reflexões e atividades em grupo. Ricardo participou mecanicamente, fazendo o mínimo necessário para não criar problemas. As pessoas ao seu redor pareciam estar tendo experiências profundas, choravam, riam, abraçavam-se, falavam sobre revelações e toques divinos. Ricardo não sentia nada. Apenas o desejo crescente de ir embora. Durante o almoço, um homem sentou-se à sua frente. Era um senhor de cabelos brancos, com um rosto marcado por rugas que pareciam contar histórias de uma vida longa e difícil. Primeira vez aqui? Perguntou o homem com um sorriso gentil. É. E provavelmente a última. O homem riu suavemente. Eu disse a mesma coisa na minha primeira vez. Isso foi há 15 anos. Já voltei mais de 20 vezes. O que te fez mudar de ideia? O homem olhou para Ricardo por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Eu era como você. Podia ver no seu rosto ontem à noite. A resistência, a raiva, o muro que você construiu. Eu tinha o mesmo muro. Perdi um filho em um acidente de carro. 17 anos. Ele estava voltando de uma festa, um bêbado atravessou o sinal. Meu menino morreu na hora. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. A dor de perder um filho era algo que ele não podia imaginar completamente, mas conseguia entrever o abismo. Eu culpei Deus, continuou o homem. Culpei Maria, os santos, todos. Passei anos afundado em raiva e álcool. Vim para cá pela primeira vez quase arrastado, assim como você. E na segunda noite, algo aconteceu. Algo que não sei explicar. Mas quando saí daqui, eu era uma pessoa diferente. Não que a dor tivesse desaparecido. A dor nunca desaparece completamente. Mas eu encontrei uma forma de carregá-la. Encontrei uma paz que não sabia que existia. Ricardo ouviu em silêncio. Não sabia o que dizer. Eu não estou tentando te converter, disse o homem, levantando-se. Só estou dizendo, mantenha o coração aberto esta noite. Às vezes, as respostas vêm quando menos esperamos. E às vezes, é preciso virar as costas para finalmente ser visto de frente. Com essa frase enigmática, o homem se afastou, deixando Ricardo com mais perguntas do que respostas. A noite de sábado chegou carregada de uma energia diferente. Ricardo podia senti-la no ar, uma espécie de eletricidade espiritual que ele atribuía à sugestão coletiva, mas que não conseguia ignorar completamente. Todos pareciam saber que algo importante estava por vir. A capela estava ainda mais cheia do que na noite anterior. As luzes estavam mais baixas, as velas acesas criavam sombras dançantes nas paredes. O padre falou sobre entrega, sobre render-se ao amor divino, sobre permitir que Maria, como mãe, cuidasse de seus filhos mesmo quando eles se recusavam a ser cuidados. Ricardo ouviu tudo com o mesmo distanciamento de sempre. Mas havia algo diferente naquela noite. Uma inquietação que ele não conseguia nomear. Uma sensação de que algo estava para acontecer, algo que ia além de sua compreensão racional. Por volta das 9 da noite, o padre anunciou que, como na noite anterior, passariam a imagem de Nossa Senhora Maria Rainha da Paz entre os participantes. Ricardo sentiu o coração acelerar. Sabia o que ia fazer. Faria exatamente o que havia feito na noite anterior. Viraria as costas. Recusaria. Manteria sua posição. Não seria hipócrita, não fingiria uma devoção que não sentia. A imagem começou sua jornada pelos corredores. Ricardo observou as mesmas reações da noite anterior, pessoas caindo de joelhos, mãos estendidas, lágrimas, sussurros de oração. Tudo igual. Tudo previsível. Quando a imagem se aproximou de sua fileira, Ricardo preparou-se. Respirou fundo.
E no momento exato em que a imagem chegou à sua altura, ele virou as costas novamente. Desta vez, porém, algo diferente aconteceu. No instante em que completou o gesto de virar, Ricardo sentiu algo que nunca havia sentido antes em sua vida. Era como se o ar ao seu redor tivesse se tornado sólido, denso, palpável. O som da capela desapareceu. As vozes, os cantos, os passos, tudo se tornou silêncio absoluto. Era como se ele tivesse sido retirado do tempo e do espaço e colocado em uma dimensão à parte. E então ele a viu. Não era mais uma imagem de gesso. Era uma mulher. Uma mulher de carne e osso, tão real quanto qualquer pessoa que ele já havia encontrado, mas ao mesmo tempo completamente diferente de qualquer ser humano que ele já havia visto. Ela brilhava com uma luz suave que parecia emanar de dentro dela, não ofuscante, mas impossível de ignorar. Seu rosto era de uma beleza que transcendia qualquer padrão humano, não por perfeição física, mas por uma expressão de amor tão profunda, tão completa, que Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Ela estava de pé diante dele. Ele havia virado as costas, mas de alguma forma ela estava na sua frente. Como se ele tivesse girado para fugir e encontrado exatamente aquilo de que fugia esperando por ele do outro lado. A mulher sorriu. Era um sorriso que continha tristeza e alegria, compreensão e esperança, tudo ao mesmo tempo. Um sorriso de mãe. E então ela falou: "Você só está aqui porque eu quero você e toda a sua família comigo." A voz não era alta, não era dramática. Era suave, gentil, como uma brisa de primavera. Mas cada palavra penetrou em Ricardo como um raio, atravessando as camadas de ceticismo, de raiva, de dor que ele havia acumulado ao longo de 23 anos. Cada palavra desmontava os muros que ele havia construído tão cuidadosamente, tão dolorosamente. "Você virou as costas", continuou ela, "mas eu nunca virei as minhas para você. Nem quando você me culpou pela morte da sua mãe. Nem quando você decidiu que eu não existia. Nem quando você passou mais de 2 décadas fingindo que não me conhecia. Eu estive lá em cada momento. E estou aqui agora." Ricardo tentou falar, mas não conseguiu. Sua garganta estava fechada, suas palavras presas em algum lugar entre o coração e a boca. Tudo o que conseguia fazer era olhar para aquele rosto, para aqueles olhos que pareciam conhecê-lo mais profundamente do que ele próprio se conhecia. "A dor que você sentiu quando sua mãe partiu, eu também senti", disse ela. "Eu estava ao lado dela quando ela fez a passagem. Eu a recebi. Ela está comigo agora, e está em paz. Ela nunca parou de rezar por você, Ricardo. Mesmo do outro lado, ela continua pedindo por você. E eu prometi a ela que não desistiria." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Lágrimas que ele não derramava há décadas, lágrimas que havia trancado tão profundamente que achava que haviam secado para sempre. "Você acha que não acredita", continuou Maria, "mas no fundo do seu coração, você sabe. Você sempre soube. A raiva era apenas uma forma de se proteger. Se você admitisse que eu existia, teria que admitir que a morte da sua mãe tinha um propósito, que havia um plano maior que você não conseguia entender. Era mais fácil negar tudo do que aceitar o mistério." Ricardo caiu de joelhos. Não foi uma escolha consciente. Seu corpo simplesmente cedeu, incapaz de suportar o peso do que estava acontecendo. Ele estava ajoelhado diante daquela presença luminosa, chorando como não chorava desde o dia do funeral de sua mãe. "Eu não mereço isso", conseguiu finalmente sussurrar. "Depois de tudo que eu disse, depois de tudo que eu fiz, como você pode?" Maria estendeu a mão e tocou o rosto dele. O toque era real, físico, quente. Não era imaginação, não era alucinação. Era a coisa mais real que Ricardo já havia sentido em toda a sua vida. "O amor de mãe não depende de merecimento", disse ela. "Eu amo você não por causa do que você faz, mas por causa de quem você é. Você é meu filho. Sempre foi. Mesmo quando fugiu. Mesmo quando negou. Mesmo quando virou as costas. Eu estava lá, esperando você voltar." "Por que agora?", perguntou Ricardo. "Por que não antes? Por que deixou eu sofrer tanto tempo?"
Por que você não estava pronto antes? Por que às vezes é preciso tocar o fundo para finalmente olhar para cima? E por que sua esposa pediu? Ela rezou por você todos os dias desses 23 anos. Todas as noites, antes de dormir, ela pedia por você. Ela é o canal pelo qual eu consegui te alcançar. O amor dela abriu a porta. Ricardo pensou em Cláudia. Na fé silenciosa dela. Nas orações que ele nunca havia levado a sério. No pedido para vir a este retiro. Na persistência gentil que ela havia demonstrado ao longo de mais de 2 décadas. Eu tenho uma missão para você, disse Maria, sua voz agora mais séria. Você vai contar o que aconteceu aqui. Vai testemunhar. Há muitos como você lá fora, pessoas que construíram muros de raiva e dúvida, pessoas que precisam ouvir que mesmo depois de virarem as costas, ainda podem ser encontradas. Sua história será a prova de que ninguém está além do alcance do amor. Eu não sei se consigo, disse Ricardo. Eu não sei falar sobre essas coisas. Eu não sei. Maria sorriu novamente. Você não precisa saber. Eu vou te dar as palavras quando você precisar. Só precisa estar disposto. Só precisa dizer sim. Ricardo fechou os olhos. Toda a sua vida, toda a sua resistência, todo o seu ceticismo cuidadosamente cultivado, tudo isso estava desmoronando diante de uma realidade que ele não podia negar. Ele havia visto. Havia ouvido. Havia sentido o toque. Não havia como voltar atrás. Sim, disse ele, a palavra saindo como um suspiro. Eu digo sim. Quando abriu os olhos novamente, Maria havia desaparecido. O som da capela voltou de repente, como se alguém tivesse ligado o volume de um rádio. As pessoas ao redor continuavam em suas orações, aparentemente sem perceber que algo extraordinário havia acontecido. O tempo que parecerá parado havia sido apenas um instante no relógio normal. Mas para Ricardo, tudo havia mudado. Cláudia percebeu imediatamente que algo estava diferente. Quando olhou para o marido, encontrou um homem que ela não via há 23 anos. O Ricardo de antes do funeral, o Ricardo que ainda tinha luz nos olhos, o Ricardo que ainda acreditava que o mundo podia ser bom. O que aconteceu? Sussurrou ela. Ricardo não conseguiu responder. Apenas a abraçou, chorando em seu ombro, murmurando palavras desconexas de agradecimento, de arrependimento, de amor. O padre, percebendo que algo significativo havia ocorrido, fez uma pausa na programação e convidou quem quisesse a compartilhar experiências. Várias pessoas se levantaram, contando sobre sensações de paz, sobre palavras que haviam recebido em oração, sobre cargas que haviam sido levantadas de seus ombros. E então Ricardo se levantou. Caminhou até o microfone com pernas que ainda tremiam, com um coração que ainda batia descompassado, com uma mente que ainda tentava processar o impossível. Olhou para as 200 pessoas reunidas naquela capela e sentiu, pela primeira vez na vida, que tinha algo importante a dizer. Meu nome é Ricardo, começou, a voz ainda rouca de lágrimas. E há 23 anos eu decidi que Deus não existia. Há 23 anos eu enterrei minha mãe e junto com ela enterrei minha fé. Há 23 anos eu construí um muro ao redor do meu coração e jurei que ninguém, nem humano nem divino, conseguiria atravessá-lo. Ele fez uma pausa, buscando força para continuar. Ontem à noite, quando passaram a imagem de Maria, eu virei as costas. Deliberadamente. Ostensivamente. Queria fazer uma declaração. Queria dizer que não acreditava, que não participaria da farsa, que não seria hipócrita. Alguns na plateia pareceram chocados. Outros assentiram em silenciosa compreensão. Esta noite, eu fiz a mesma coisa. Virei as costas novamente. Mas desta vez... Ricardo sentiu a emoção tomar conta de sua voz, mas continuou. Desta vez, ela estava lá. Não a imagem. Ela. Maria. De pé na minha frente, mesmo depois de eu ter virado as costas. Olhando para mim com olhos que conheciam cada pensamento escuro que já tive, cada palavra de raiva que já disse, cada momento de desespero que já vivi. E sabe o que ela disse? Ele olhou para Cláudia, que chorava silenciosamente na plateia.
Ela disse que eu só estava aqui porque ela me queria. Que ela queria eu e toda a minha família. Que ela nunca havia desistido de mim, mesmo quando eu desisti dela. Que minha mãe, que morreu há 23 anos, ainda reza por mim do outro lado. Que o amor de mãe não depende de merecimento. Ricardo deixou as lágrimas correrem livremente agora. Eu passei mais de 2 décadas fugindo. Fugindo da dor, fugindo da fé, fugindo de qualquer coisa que me lembrasse do que eu havia perdido. Construí uma vida inteira baseada na negação. E em um único momento, em uma única visão, tudo desmoronou. Tudo que eu achava que sabia, tudo que eu tinha tanta certeza, tudo se revelou uma mentira que eu contava a mim mesmo para não enfrentar a verdade. Ele olhou para o altar, para a cruz, para a imagem de Maria que agora descansava em seu lugar de honra. Eu não sei por que ela escolheu aparecer para mim. Eu não mereço. Depois de tudo que fiz, de todas as vezes que virei as costas, eu sou a última pessoa que deveria receber uma graça assim. Mas talvez seja exatamente esse o ponto. Talvez o amor divino não funcione da forma que achamos que deveria funcionar. Talvez não seja sobre merecer. Talvez seja sobre aceitar. Ricardo respirou fundo. Se tem alguém aqui esta noite que carrega a mesma raiva que eu carregava, a mesma dúvida, a mesma resistência, eu quero dizer uma coisa: você pode virar as costas quantas vezes quiser. Mas ela não vai desistir. Ela vai continuar lá, esperando, amando, chamando. Não porque você merece, mas porque ela é mãe. E mães não desistem de seus filhos. Ele voltou ao seu lugar sob um silêncio profundo que gradualmente se transformou em aplausos, não de celebração, mas de reconhecimento. Muitos choravam. Alguns se abraçavam. Outros simplesmente ficavam sentados em contemplação silenciosa. Cláudio recebeu de volta com um abraço que durou uma eternidade. Não precisavam de palavras. Depois de 25 anos de casamento, algumas coisas iam além das palavras. A volta para Ribeirão Preto no domingo foi diferente de qualquer viagem que Ricardo havia feito. Ele via o mundo com olhos novos. As árvores pareciam mais verdes, o céu mais azul, o sol mais quente. Era como se uma película cinzenta tivesse sido removida de sua visão, revelando cores que sempre estiveram lá mas que ele havia se recusado a ver. Nos meses seguintes, a transformação de Ricardo se aprofundou. Ele começou a frequentar a missa com Cláudia, não por obrigação, mas por desejo genuíno. Começou a rezar, primeiro desajeitadamente, depois com crescente naturalidade. A Bíblia que sua mãe havia deixado para ele, guardada em uma caixa no porão há mais de 2 décadas, foi recuperada e passou a ocupar sua mesa de cabeceira. Seus filhos notaram a mudança. Gabriel, o mais velho, que havia crescido vendo o pai como um homem pragmático e cético, ficou desconfiado no início. Mas ao ver a paz genuína no rosto de Ricardo, a alegria que parecia emanar de dentro dele, começou a fazer perguntas. Ricardo contava a história, sempre da mesma forma, sem exageros ou dramatizações. Apenas os fatos. Apenas a verdade. Você realmente viu ela? Perguntou Gabriel uma noite. Vi tão claramente quanto estou te vendo agora. E como você sabe que não foi alucinação? Sugestão coletiva? Qualquer coisa. Ricardo sorriu. Eu era o maior cético que você conhecia. Passei a vida inteira descartando esse tipo de coisa. Se alguém me contasse essa história há 1 ano, eu riria na cara da pessoa. Mas eu estava lá. Eu vi. Eu ouvi. Eu senti o toque dela no meu rosto. Não foi imaginação. Foi a coisa mais real que já experimentei. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse algo que surpreendeu Ricardo. Eu queria conhecer a fé que você encontrou. Eu também queria sentir essa paz. E assim, pouco a pouco, a família inteira começou a se transformar. Gabriel voltou à igreja que havia abandonado na adolescência. Fernanda, que sempre fora mais espiritualmente inclinada, aprofundou sua fé de maneiras que antes pareciam impossíveis. E Lucas, o caçula, que havia crescido em uma casa sem religião, descobriu pela primeira vez o que significava acreditar. A promessa de Maria estava se cumprindo.
Ela havia dito que queria Ricardo e toda a sua família. E um por um, eles estavam chegando. Ricardo começou a dar testemunhos. No início, apenas na própria paróquia. Depois, em outras igrejas, em retiros, em eventos católicos. A história do ateu que virou as costas para Maria e foi encontrado por ela ressoava com pessoas de todo tipo. Céticos que estavam começando a questionar sua descrença, católicos que haviam se afastado da fé, pessoas que carregavam raiva e dor há anos e não sabiam como se libertar. Um ano depois do retiro em Brodowski, Ricardo recebeu um convite para falar em um grande congresso mariano em São Paulo. Milhares de pessoas estariam presentes. A ideia o aterrorizava, mas ele lembrou das palavras de Maria: "Eu vou te dar as palavras quando você precisar." Na noite do evento, diante de uma multidão que lotava um ginásio inteiro, Ricardo contou sua história mais uma vez. Falou sobre a morte da mãe, sobre os 23 anos de ateísmo, sobre o retiro em Brodowski, sobre o momento em que virou as costas e encontrou Maria esperando por ele. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Então, lentamente, aplausos começaram a surgir. Não aplausos de entretenimento, mas aplausos de reconhecimento, de gratidão, de comunhão. Milhares de pessoas que haviam se identificado com alguma parte daquela jornada, que haviam encontrado esperança em uma história de redenção. Depois do evento, uma fila se formou de pessoas que queriam falar com Ricardo. Alguns contavam suas próprias histórias de afastamento e retorno. Outros pediam orações. Outros simplesmente queriam abraçá-lo, como se o toque pudesse transmitir um pouco da graça que ele havia recebido. Uma mulher em particular chamou a atenção de Ricardo. Era idosa, frágil, com olhos que pareciam estranhamente familiares. Ela segurou as mãos dele por um longo momento antes de falar. "Você não me conhece", disse ela, "mas eu conheci sua mãe. Éramos vizinhas quando éramos jovens, antes de ela se casar. Ela era a pessoa mais bondosa que já conheci. E sabe o que ela me disse uma vez, pouco antes de morrer?" Ricardo sentiu o coração apertar. "O que?" "Ela disse que o filho dela estava perdido, mas que Maria ia encontrá-lo. Que ela tinha certeza disso. Que rezava todos os dias para que Maria cuidasse de você até você estar pronto para voltar. Ela morreu com essa certeza no coração." As lágrimas vieram antes que Ricardo pudesse contê-las. Sua mãe. Depois de tudo, depois de todos esses anos, ela ainda estava lá. Ainda intercedia. Ainda cuidava. "Ela está feliz agora", disse a mulher, sorrindo. "Eu tenho certeza. Onde quer que ela esteja, está sorrindo." 5 anos depois daquela noite em Brodowski, Ricardo estava de volta ao mesmo seminário. Desta vez, não como participante, mas como palestrante convidado. O retiro havia crescido, atraindo agora mais de 500 pessoas de todo o Brasil. Cláudia estava ao seu lado, como sempre. Gabriel havia vindo com a esposa e o primeiro neto de Ricardo, um menino de 3 meses chamado Antônio, em homenagem ao pai de Cláudia. Fernando estava lá com o noivo, planejando um casamento para o ano seguinte. E Lucas, agora com 20 anos, tinha acabado de entrar no seminário, estudando para se tornar padre. A família inteira. Todos juntos. Todos unidos pela fé que Ricardo havia negado por tanto tempo. Quando chegou sua vez de falar, Ricardo caminhou até o microfone com uma paz que não existia 5 anos antes. Olhou para a plateia, para os rostos ansiosos e esperançosos, e sorriu. "Há 5 anos, eu sentei exatamente onde vocês estão sentados agora. Eu era um ateu convicto, arrastado para cá pela esposa. Eu estava determinado a não sentir nada, a não acreditar em nada, a sair daqui exatamente como havia entrado. Mas Deus tinha outros planos. Maria tinha outros planos." Ele contou a história mais uma vez. A mesma história, com os mesmos detalhes, com a mesma emoção. E como sempre, as pessoas ouviram em silêncio reverente, algumas chorando, outras assentindo em reconhecimento. "Eu virei as costas para Maria", disse ele, chegando ao clímax da narrativa. 2 vezes. Deliberadamente. E sabe o que ela fez? Ela apareceu na minha frente. Ela não esperou eu me virar de volta. Ela veio até mim.
Porque é isso que o amor faz. O amor não espera ser merecido. O amor age. O amor persegue. O amor encontra. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Talvez você esteja aqui esta noite carregando as mesmas dúvidas que eu carregava. Talvez você tenha virado as costas para Deus, para Maria, para a fé, há anos, décadas. Talvez você ache que é tarde demais, que foi longe demais, que fechou portas que não podem ser reabertas. Ricardo olhou diretamente para a plateia. Eu estou aqui para te dizer que você está errado. Nunca é tarde demais. Nunca é longe demais. Não existe porta que o amor divino não possa abrir. Eu sou a prova viva disso. Minha família é a prova viva disso. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Naquela noite, quando passaram a imagem de Maria Rainha da Paz pelos corredores, Ricardo não virou as costas. Ajoelhou-se, beijou a imagem, e sussurrou um agradecimento que vinha do fundo da alma. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter vindo me buscar mesmo quando eu fugi. Obrigado por cumprir a promessa que fez a minha mãe. E no silêncio de seu coração, ele podia jurar que ouviu uma resposta suave, gentil, cheia de amor maternal. Eu nunca desisto dos meus filhos. Nunca. Ricardo sorriu. O ateu que havia virado as costas para Maria agora passava a vida inteira testemunhando seu amor. A raiva que havia carregado por 23 anos havia se transformado em paz. A dor havia se transformado em propósito. A dúvida havia se transformado em fé inabalável. Na parede de sua casa, em um lugar de honra na sala, havia agora uma imagem de Nossa Senhora Maria Rainha da Paz. A mesma imagem que ele havia rejeitado tão veementemente. A mesma imagem que havia se transformado diante de seus olhos. E embaixo da imagem, uma placa com as palavras que haviam mudado sua vida. Você só está aqui porque eu quero você e toda a sua família comigo. A promessa havia sido cumprida. A família estava unida. E Ricardo, o homem que virou as costas para o céu, agora vivia de face voltada para ele, todos os dias, pelo resto de sua vida. Porque às vezes, é preciso virar as costas para finalmente ser encontrado de frente. E às vezes, o maior milagre não é ver Maria. É deixar-se ser visto por ela.